Hora de falar sobre Corinthians para responder se Roger Guedes pode virar reforço alvinegro. Ele foi perguntado pelo UOL sobre o tema e respondeu o seguinte, abre aspas, pelo carinho que eu tenho pelo clube, com certeza daria preferência a uma volta para o Corinthians. Você sempre vai querer voltar para onde foi feliz. Eu gostaria de ter conquistado pelo menos um título com o Corinthians. Então sim, tem uma preferência, mas as duas partes têm que chegar a um acordo. É assim que funciona no futebol e em qualquer profissão, fecha aspas. Roger Guedes, que ainda tem contrato com o Al Rayyan, por lá ganha 5 milhões de reais por mês e viveu fase bastante legal, números extremamente positivos. O Roger Guedes chegou a falar sobre como seria atuar ao lado de Memphis Depay e também de Yuri Alberto Aspas para o atacante. Memphis, Yuri e Roger seria um ótimo trio, hein? Com certeza. E o Garro pifando a gente tornaria as coisas ainda melhor. O pessoal lá de trás é que ia ter que correr para marcar. Mas acho que o Corinthians hoje está com uma equipe muito boa. Nicola, existe a chance de o Roger Guedes ser contratado pelo Corinthians? Eu não posso descartar, até porque o futebol é muito maluco. Mas a chance é muito pequena, para não dizer zero. Primeiro porque haveria necessidade de um pagamento grande ao Al Rayyan pela compra do jogador. Como é que o Al Rayyan vai liberar de graça o principal atleta do futebol no Catar? Operação de no mínimo 10, 15 milhões de euros, o que já torna as coisas bastante complicadas. O Corinthians não tem grana para fazer investimento com compra de direitos econômicos. Para piorar, ainda haveria a necessidade de arcar com os salários do Roger Guedes. Ele sabe que no Brasil certamente não consegue repetir os 5 milhões de reais por mês do Catar, mas vai pedir pelo menos 2 milhões, 2 milhões e meio de reais. Como é que o Corinthians, que tem novo presidente e não tem nenhum real em caixa, vai conseguir tamanha grana? Essa é a questão. Por falar em grana, o Corinthians prometeu para hoje fazer o pagamento da parcela de 3 milhões de reais do Profut. Esse pagamento é super importante, o prazo se encerrava hoje. O Corinthians não pode de jeito nenhum perder essa parcela sob o risco de ser excluído de um programa de clubes que oferece uma série de vantagens no pagamento de dívidas relacionadas ao governo. Só para completar, a Gaviões da Fiel deve prorrogar a vaquinha virtual para a quitação do estádio até dezembro. Na teoria, essa vaquinha terminaria em maio, arrecadação até agora é de pouco mais de 40 milhões de reais. A expectativa é de que com essa extensão até dezembro possa se arrecadar algo perto dos 50 milhões de reais. Bem menos do que os 700 milhões programados, mas bastante levando em consideração que trata-se de uma doação de torcedores para com o clube. E você, doou? Gosta da ideia? Curtiu o vídeo? Esquece de comentar, de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians e as negociações com a Adidas. Qual a proposta que a empresa alemã fez ao Timão? Na noite dessa quarta-feira, representantes da nova diretoria corintiana estiveram reunidos com o staff da Adidas para entender as tratativas que haviam começado com Augusto Melo, presidente que está afastado depois de um processo de impeachment. A oferta que o Corinthians tem em mãos garantiria a ele 69 milhões de reais fixos por temporada junto à fornecedora de material esportivo. Esse valor equivale ao que o Flamengo tem em mãos da Adidas. O maior contrato de fornecimento de material esportivo no Brasil é justamente o do Flamengo junto à Adidas. Importante contar que a Adidas oferece 10 anos de vínculo com o Corinthians, são 690 milhões de reais fixos, além de mais 100 milhões de reais de luva. Prêmio pela assinatura do contrato, essa grana seria paga de forma parcelada. Se uma série de metas forem batidas, além de royalties, o Corinthians calcula ser capaz de faturar mais de 1 bilhão de reais nesse vínculo de 10 temporadas. A grande dificuldade é a rescisão de contrato com a Nike. Nem há uma previsão de pagamento de multa, mas a Nike já fez valer uma prorrogação automática do contrato, sob a alegação de que o Corinthians não sinalizou a sua não intenção de prorrogação do vínculo. O contrato se encerra no fim desse ano e foi, de acordo com a Nike, prorrogado automaticamente até dezembro de 2029. Hora de falar sobre o Corinthians e uma dívida do Timão com o Memphis Depay. O clube ainda não pagou o prêmio pelo título do Campeonato Paulista. Conquista em cima do Palmeiras em 27 de março. O contrato entre as partes previa o pagamento de 4 milhões e 700 mil reais livres de impostos e o Timão tinha até o dia 20 do mês seguinte, ou seja, até 20 de abril para fazer essa quitação. O pagamento ainda não ocorreu. Nem o Memphis, nem os outros jogadores receberam prêmio do título do Campeonato Paulista. A diferença é que o prêmio do Memphis é muito maior do que seus colegas de elenco.
Detalhe importante, tive acesso ao contrato do Memphis que prevê uma multa de 10% em cima do valor total em caso de atraso no pagamento. Então, dessa maneira, os 4 milhões e 700 mil reais livres de impostos já foram acrescidos de mais 470 mil reais. Isso sem falar nos juros de 1,5% ao mês. Tudo isso está incluso no contrato. No seguinte item, abre aspas, na hipótese de mora no pagamento parcial ou integral de quaisquer dos valores previstos na presente cláusula, o Corinthians incorrerá, desde que notificado pelo atleta, em multa de 10% sobre o valor inadimplido, além de juros de mora de 1,5% ao mês, por dia. Dividido por dia, fazendo a proporcionalidade dos dias, a partir da data do vencimento até a data do efetivo pagamento. Quero contar também que o Corinthians tem problemas com pagamentos do staff do Memphis Depay. A informação não é minha, mas do Silvinho, que garante que o Corinthians acabou assumindo uma série de despesas que o Memphis Depay tem com seu staff, como por exemplo cozinheiro, segurança, o motorista, entre outros. E o Corinthians tem tido dificuldade em fazer a quitação desses pagamentos. Corinthians que, depois do Augusto Melo, percebeu um enorme rombo financeiro. Nos próximos dias, o Timão tem cerca de 30 milhões de reais em contas a pagar. E descobriu-se que há apenas 5 milhões de reais em caixa, talvez a dívida mais preocupante com o Profut. Parcela de 3 milhões de reais que não pode ser atrasada em hipótese alguma e o pagamento precisa ser feito até essa sexta-feira. É diante desse cenário que o Corinthians de Osmar Stabile, o novo presidente interino do clube, busca dinheiro de forma desesperada. Só para completar, mais 2 saídas confirmadas nessa quarta-feira. Marcos Bocato, que era o superintendente de novos negócios do Corinthians, e alguém muito ligado ao Água Santa, não faz mais parte do clube, assim como o Caio do Vale, que não tinha um cargo específico, mas era o braço direito de Augusto Melo no departamento de futebol. E você, o que pensa sobre tudo isso que eu contei? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians com mais um episódio triste. Um funcionário da nova gestão corintiana encontrou câmeras escondidas dentro do centro de treinamento. Os equipamentos estavam no almoxarifado. Num primeiro momento, o Corinthians até imaginou que essas câmeras estivessem desligadas, mas depois concluiu-se que as câmeras estavam ligadas e fazendo transmissão ao vivo, ninguém sabe para quem nem aonde. E diante desse cenário, o Corinthians decidiu enviar um representante ao 24º Distrito Policial para registrar boletim de ocorrência. Essa não é a primeira vez que câmeras escondidas são descobertas. Na passagem do mandato do Duílio Monteiro Alves para o Augusto Melo também se descobriu uma série de câmeras e grampos na sala da presidência. A impressão que se tem é de que estavam tentando descobrir o que acontecia com quem ficou no comando do clube. Só para completar, é importante lembrar que em meio ao caos financeiro, o Corinthians também tem um novo presidente. Osmar Stabile é quem tem tomado conta das coisas, enquanto isso Fabinho Soldado, que é o diretor executivo de futebol, tenta blindar o elenco de todas as notícias ruins que vêm por conta da política. Hoje o grande problema é a falta de dinheiro no Parque São Jorge. O Corinthians tem mantido os salários em dia, mas existe a preocupação de que eles atrasem no próximo mês. Falta também o pagamento dos prêmios do título do Campeonato Paulista. Cheguei a tratar sobre o tema na noite dessa quarta-feira. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.